Olá, galera, boa tarde, tarde quente em São José do Rio Preto, nesta quarta-feira, 13 de setembro de 2017. E o Somos Tão Jovens fala sobre hoje, sobre o atentado de 11 de setembro. Não, mentira, nós não falamos sobre o atentado de 11 de setembro. Não é tão triste, mas para muitos jovens... é desesperador. Hoje a gente fala sobre o Enem, tá? Quem nunca fez neném na vida, né? Alvo de piadinhas desde o ensino médio ou no cursinho. O Enem tá chegando aí. Faltam aí menos de 2 meses, né? Isso. 54 dias. Olha aí, gente. O bom de a gente lidar, né? É que a gente sabe. Eles sabem até os dias. 54 dias você fez um... Eu acho. 52? Você fez um mural assim na... Não, é que o professor conta mesmo. Olha Os professores só. contam. O Enem esse ano tem novidades. Ele está em 2 dias. E nós vamos discutir aqui com os nossos convidados sobre essa experiência de participar do Enem, que nasceu aí com uma proposta, virou outra e está reformulando de novo, né? Vamos de Enem então. Enem a gente tenta. Aqui do meu lado, Augusto Dumbra. Ele é formado em Química Ambiental, bacharelado em Química Ambiental pela Unesp de São José do Rio Preto e é professor nos cursinhos Veste Júnior, Metamorfose e Vitoriano. Esquece o Veste Júnior, tá? Isso. Ele é professor nos cursinhos Metamorfose e Vitoriano. Por que eu falei Veste Júnior? Porque são os 3 cursinhos gratuitos, né? Isso. Que a Unesp... que a Unesp acaba... Tem o projeto da Unesp, né? Legal. E ele trabalha aí com adolescentes que terminaram o ensino médio ou não, que querem uma vaga no vestibular, né? E não tem uma condição aí, ou tem essa opção de não pagar o cursinho aí, né? Também a gente vai falar um pouco sobre o cursinho. Bem-vindo ao programa, Augusto. Muito obrigado. Milena, quem que tá aí com você? A gente tá aqui com a Luísa Queiroz Abreu, ela tem 17 anos, né, Luísa? E tá prestando um curso muito fácil de entrar, que é a medicina. E tá se preparando pro Enem, né? Sim. Bacana. Onde que você estuda? No Santo André. Bacana. A Luísa tá no 3º ano do ensino médio e ela vai contar um pouquinho pra gente como tá sendo a rotina de estudos dela. Você vai prestar outros vestibulares também, Luísa? Todos do Clube Paulista, né? Unicamp, FUVEST, Unesp. E... assim, desde o começo do ano. Na verdade, desde o primeiro, né? Quando eu decidi o meu curso, eu tô estudando, assim... A gente sabe que medicina é um curso concorrido, então tem que suar. Mas acho que esse ano eu peguei mais pesado no estudo mesmo, então... Antes eu não estudava todos os dias, assim, religiosamente, agora todos os dias e refazendo prova, escrevendo redações com os temas do Enem, que é o que os professores recomendam e não tem como fugir muito disso. Legal. E eu queria saber de vocês dois o que vocês acharam dessa esse novo formato do Enem ser aplicado em 2 domingos diferentes. O que vocês acham? Acho que facilita, que é menos cansativo para o estudante? Eu como prestei já o Enem, eu gostaria que fosse assim, antigamente. E os meus alunos tiveram um respaldo me trouxeram um respaldo bacana sobre isso. Eles gostaram bastante da mudança, porque muitos alunos meus trabalham, né? Então às vezes consegui uma folga no final de semana, sábado e domingo. Alguns trabalham em shopping, né? Então conseguir uma folga no sábado e domingo é um pouco complicado. Então sendo num domingo e na outra semana, no outro domingo, acaba facilitando para eles, né? E acaba sendo menos cansativo também. Uma prova no final de semana, você tem uma semana para descansar, para colocar a cabeça no lugar, respirar um pouco e fazer a prova novamente. Bacana. E você, Luiz? Eu gostei, né, por conta dessa questão de ter uma semana de diferença, dá tempo de fazer uma revisão, assim. Mas as pessoas reclamaram mais, e eu falei com os meus amigos, é da questão da divisão das matérias, como ficou, porque eles juntaram ciências da natureza e matemática num dia só, física, química, tudo num dia só, e linguagens e humanas em outro dia, com a redação. Para quem conseguiu um tempinho extra para matemática com as linguagens, que era junto, agora não tem mais. Tudo bem que antes tinha redação que tinha que... Mas para alguns era mais fácil. Você conseguia dividir, você tinha, independente da sua habilidade, você conseguia revezar. E com as humanas acontecia a mesma coisa, que você tinha física, por exemplo, e história no mesmo dia. Então você conseguia equilibrar as suas habilidades ali.
Agora não tem mais essa opção, mas... Fora isso eu gostei. Bacana. Gente, vamos falar um pouco sobre a função do Enem, assim, porque às vezes a pessoa não entende, né? Uma vez eu fui professor, né, por alguns anos aí, antes de brincar de querer ser jornalista. E uma vez uma mãe de um aluno chegou em mim e falou assim: professor, para que serve o Enem? Né? E aí eu fiquei meio sem saber responder, né? Porque eu estava numa escola particular, né? Vale lembrar isso. Se eu estivesse numa escola pública, talvez eu teria dado uma resposta mais rápida. E aí eu fiquei um pouco perdido, né, para responder, né? Para que serve o Enem, por exemplo? Se o aluno ele é de uma escola particular, o que o Enem traz de vantagem para ele? Você sabe me responder, Augusto? Bom, o Enem, de forma geral, hoje ele tem a função de como é que eu posso dizer? De testar o conhecimento dos alunos de forma geral. Uhum. Né? E hoje ele tem a oportunidade de ser como porta de entrada para algumas universidades do país. Né? Antigamente, a gente podia ter o certificado do ensino médio a partir da prova do Enem. Hoje não pode mais. Né? Hoje a gente precisa fazer uma prova específica, né? Separado do Enem. Mas para uma escola particular, bom, é uma forma do governo, assim, ele ter uma ideia de que ele colocando uma prova única, tanto para estudantes de escolas públicas, escolas particulares, as mesmas questões, ele vai conseguir medir, né, a diferença de rendimento de um aluno de escola particular e escola pública. O que Entendi. É importante. Aí agora eu quero contrastar o seguinte, por exemplo, você lida com alunos de escola pública, né? Sim. Você foi aluno de escola pública também? Sim, sim. Legal. Ela é uma aluna de escola particular. Em determinado momento, você chegou ou conhece alguém que chegou a pensar na possibilidade de estudar numa escola pública só por causa dos benefícios do Enem, por exemplo? Não. E você conhece alguém da escola pública que se sente ameaçado por alunos de escola particular? Ah, com certeza. Com certeza. Porque às vezes o nível de ensino do ensino público comparado com o ensino particular é um pouco discrepante. Né? Então nossa, como é que eu vou competir com alguém do ângulo, por exemplo, né? Ou do cursinho particular, que faz um cursinho particular. Então, qual que é a sua visão dessa relação? Assim, a gente tem a consciência, no Santo André a gente discute muito isso, de que realmente é discrepante, tem essa diferença, tanto é que eles têm as cotas e todos os mecanismos para isso. Mas a gente também olha, eu posso falar assim, confesso que às vezes a gente olha para, por exemplo, bônus extra que as pessoas geralmente ganham nas notas. A gente fala assim, poxa, eu também queria ter isso. Mas aí a gente olha e fala assim, não, realmente, a oportunidade que a gente tem, muitos dos seus alunos trabalham. Você falou, eu nunca trabalhei, assim. Eu chego em casa e posso só estudar a tarde inteira, a semana inteira, o fim de semana inteiro, se eu precisar. Então, realmente tem essa diferença e eu não gostaria que existisse, mas... eu entendo, e os benefícios que o Enem traz, principalmente para os alunos de escola pública, eu acho muito válido. E eles, já que existe essa discrepância, de algum jeito a gente tem que reparar isso. Você lembra quando o Enem nasceu, Milena? Lembro quando ele mudou também, quando ele passou a ser 2 dias, que foi no ano que eu prestei vestibular. Não, o Enem passou a ser 2 dias esse ano. Não, foi 2 finais de semana diferentes, mas antes era um dia só, não era? E depois ele passou a ser 2 dias no mesmo final de semana, ele mudou. Uhum. Ah, é? Mas quando eu fiz era um dia só. Então, aí no ano que eu fui prestar, ele passou a ser 2 dias, que foi o ano que foi cancelado, foi 2009. Foi cancelado na véspera, o Enem foi anulado e foi aquele choque, porque a gente tá preparado, né? Tá esperando fazer a prova, aí cancelou. Uhum. Cancelou por corrupção, foi isso? Vazou a prova. É. Então, eu lembro quando o Enem ele começou a ser discutido, foi mais ou menos em 2000. Era governo FHC ainda, foi quando ele entrou. Eu lembro que, aliás, vocês podem até buscar capítulos de Malhação daquela época. É verdade, não, parece brincadeira, mas é interessante, porque por meio, né, da Malhação eles queriam mostrar o que ia ser o Enem. E aí eu assisti outro dia no canal Viva e eu tava pensando, eu falei, gente, a imagem que eles tinham do Enem não vingou. Teve um capítulo daquele ano que o professor ele falava que estava surgindo no Brasil, né? Era o professor Afonso até. Ele falava assim, galera, tá surgindo no Brasil
um modelo de prova que é o Enem. Vocês vão ver daqui 10 anos seria 2010, ó, já passamos isso, esse modelo vai substituir o vestibular. Não vai existir mais vestibular. Esse modelo, ele é assim, vai integrar todo mundo para prestar a prova da mesma maneira. Aí uma aluna vira e fala assim, então quer dizer que a minha prima que mora lá no Nordeste, ela vai ter a mesma questão que eu, se ela quiser entrar em outra faculdade? Aí ele, isso mesmo, vocês vão fazer a mesma prova para cursos diferentes, faculdades diferentes. E hoje, 17 anos depois, a gente vê que isso não aconteceu, né? O que você acha que levou a isso, professor? É um pouco complicado, às vezes, por aceitação da universidade, né? Então, algumas universidades públicas, elas ainda não aderiram ao Enem, né? Então, eu não sei exatamente o porquê dessa relutância, né? Mas existe. Né? Infelizmente, porque seria muito bom se fosse uma prova unificada. Para você seria bom? Acho que sim. Porque eu vejo muitas provas, por exemplo, das faculdades do Sul, elas são muito regionalistas. Então, às vezes você fala assim, vou prestar o EL, alguma outra assim, e você vê que eles têm uma geografia específica, uma história específica, que é muito, muito específico da região. A gente estuda, mas não estuda com a profundidade que eles pedem. Então, ter uma prova única para todas as faculdades seria bom. Exatamente. Além disso, às vezes, por exemplo, se eu vou prestar o EL, então eu tenho que viajar até Londrina. Sim. Tá? Então, às vezes, para um aluno de baixa renda, isso se torna impossível. Né? Ele ir até a Londrina. Então, a prova unificada garante ao aluno de baixa renda que ele possa realizar na cidade dele. Isso abre mais horizontes para mais pessoas. E o Enem também vale para cursos técnicos, né? Para entrar em cursos técnicos, né, professor? Cursos técnicos? Pronatec ajuda também, né? Sim. Eles às vezes exigem nota, né, do Enem. Sim. Bom, eu acho que o Enem, ele tá se reinventando agora esse ano. E eu queria saber de vocês. Ele está se reinventando ou ele só está marketizando que está se reinventando? O que vocês acreditam aí? Além dos dias, tem alguma outra mudança? A avaliação, ela mudou, né? Agora, algumas instituições, como a VUNESP, vai ficar responsável para corrigir algumas questões, particularidades da prova do Enem. Então, é alguma mudança que está tendo aí na forma de correção também. Isso é bom? Acredito que sim. Tá. O que é o maior medo do Enem para você, Luísa? O maior medo? Não sei. Acho que não é nem não estar preparado, algo tipo, é não alcançar a nota que eu preciso. Mas quando fala em Enem, você imagina o quê? Uma prova de química? Uma prova de português? Já no primeiro e no segundo, como treineira, para ver como é. Então, no primeiro ano eu fiquei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? No segundo já foi mais suave. Aí esse ano, eu acho que o pior mesmo vai ser o emocional, lidar com o nervosismo de chegar lá e falar assim, não, agora é pra valer. Porque antes eu não ligava, tipo, eu errei uma questão. Ok, entendeu? Vou me esforçar pra não errar, só que agora esse ano se eu errar pode ser a questão que me tirou da faculdade que eu queria. Esse é o medo, assim, o emocional. Você tem alguma faculdade de sonho, Luísa? Sonho, assim, acho que sonho mesmo é passar, mas... mas eu fui ano passado visitar a USP de Ribeirão, que acho que pode ser. Lá. A UFSCar também eu gosto bastante, que dá pra entrar pelo Enem, e a do Rio Grande do Sul. E a FAMERP? Não quer ficar em casa? É liberdade. A mãe da Luísa tá aqui com a gente, por isso que a gente... É a mãe da Luísa. É Heloísa ou Luísa? Luísa. Não, é que eu confundo os nomes mesmo. E deixa eu fazer uma outra pergunta. Ainda sobre essa maneira de se preparar para o Enem. Lá no cursinho, professor, a galera quer mais o quê? Você percebe? A galera quer Enem para quê? Para garantir a vaga na universidade. E eles querem o quê? Que área? Humanas. A maioria. Olha que coisa linda, né? A maioria. Aqui as exatas assusta um pouco, né? Assusta um pouquinho. E tem alguma maneira de vocês, enquanto professores, se prepararem para incentivar para o Enem, assim, sem assustar, acalmando? Como é que funciona? Além da parte técnica, que seria exposição de
fazer simulados, levar exercícios em aula, resolver, que é uma forma de o aluno conhecer a prova, a forma dele falar assim, nossa, é com isso que eu estou lidando. Isso acalma um pouco, né? Ele vai saber com quem ele está lidando. Às vezes conversar bastante com eles, né? Entender o que eles sentem. Às vezes eles entram numa pressão muito grande para passar, que precisa passar, a gente conversa, a gente conta nossas experiências, né? Que como professor, são professores voluntários, muitos são estudantes ainda da universidade. Então, muitos tiveram esse contato não há muito tempo, né? Então, a gente faz pouco tempo que eu prestei o vestibular, se a gente for parar para pensar assim. Então, a gente carrega essa vivência ainda, essa lembrança. Então, a gente consegue passar um pouco de experiência, né? Às vezes a pressa não é tão bem-vinda. E como que é a mudança do Enem, assim, de um ano para o outro? O que muda no Enem? O que teve no Enem em 2015, que não teve no 16? Eles foram iguais? Eles mudaram o quê? O Enem, ele usa as questões são bastante relacionadas ao cotidiano, né? Então, às vezes, um acontecimento no ano, eles podem utilizar, por exemplo, se teve algum acidente ambiental. Então, eles utilizam aquele acidente ambiental para introduzir uma pergunta dentro da química, por exemplo. Então, são temas do cotidiano, do que aconteceu no decorrer daquele ano, que eles vão utilizar na elaboração da prova, né? Mas alguns conteúdos mudam, do que eles pedem mais, menos, mas de forma geral eles tentam seguir uma linearidade, assim. Eu acho que é basicamente isso. Lá no colégio, Luísa, eles têm algum palpite de redação para esse ano, que é o que o pessoal mais fica querendo acertar, né? Ainda não, geralmente eles deixam para os últimos minutos, assim, porque a gente faz eles mudam muito tema nas semanas que antecedem a prova. Então, às vezes a gente fala assim, eu acho que é esse o tema, mas por enquanto, nada ainda. A gente só tem que fazer até. E o Enem é conhecido por ser uma prova extensa, né? Vocês acreditam que é isso que pega mesmo, que é isso que complica? O aluno tem um pouco de medo na hora que vê aquele monte de texto? Sim, que são questões longas, né, do Enem. Ela exige bastante interpretação, atenção. Às vezes uma informação que está ali no meio da questão, então, assim, sempre falo para os meus alunos, olha, grifa toda informação, olha bastante. Leia a pergunta, depois volta, releia a questão. Porque são textos realmente grandes, né, do Enem. Então acho que isso cansa um pouco. Quanto ao tamanho da prova, existem outras que são tão complexas como por exemplo, a FUVEST, uma prova bem extensa. Né? Então é basicamente isso do Enem, que complica um pouquinho. Né? Galera, quem tiver afim de saber mais sobre o Enem, pode entrar no site do Diário da Região e procurar por Enem lá na busca, que tem uma matéria do dia 10 de setembro, né? Saiu agora no último domingo, feita por mim. 5 sugestões para se dar bem no Enem. Aí a gente juntou aqui 5 tópicos importantes para você se preparar para o exame. Então eu conversei com especialistas, com alunos, e aí eu elenquei aí 5 tópicos. Eu queria ver se vocês concordam, se vocês acrescentam, retiram, tá? Então, primeiro, reveja o cronograma de estudos, né? Ao relembrar os temas estudados, o participante consegue perceber quais conteúdos precisam de mais atenção. 2. Pratique a sua interpretação de texto, porque o Enem tem um alto nível de cobrança nesse quesito, certo? 3. Aprenda com os erros. Quando não se acerta uma questão, é muito importante tentar resolvê-la novamente, para saber se é falha de conteúdo ou de atenção. Gostei dessa dica, vale até para o nosso trabalho, sim, né? Sim. 4. Estude as provas anteriores, já falamos disso aqui, né? Por essa forma de fazer Enem, né? Ver o que é parecido ou não. E ainda que as próprias questões das atualidades mudem, um professor me disse na entrevista, dificilmente a gente vai ver megas eventos, né, esse ano, né? Apesar de todo dia a gente falar, nossa, 2017 não acaba. Ainda tem coisas que dão para um conteúdo de prova. E para quem não sabe onde tá essas provas, tem algum site específico? No Google mesmo você acha fácil? Sim, né? Sim. No próprio INEP tem um site que você pode acessar
prestando ou não o Enem, você só coloca, acho que o seu RG e tem todas as provas e tem simulados que eles lançam também. É verdade. Olha só. E a última dica aqui é: invista em técnicas de concentração. Aí acho que cabe com as 4, 5 horas de prova que a Mi destacou, né? Porque a competência, a clareza é importante, mas como alguns professores disseram, as expectativas da prova também podem interferir no desempenho do aluno. Acrescentariam alguma dica? Aí na reta final, o que fazer aí nesses últimos 52 dias antes do Enem? O que fazer para se preparar um pouco melhor, professor e Luísa? Para se preparar um pouco melhor, acho que ficar atento ao que ocorreu durante o ano, né, as notícias, os acontecimentos e dar uma lida melhor a respeito, para dar uma relembrada, né? E uma revisada, conteúdo, tem bastante locais de Rio Preto, escolas e tal, que oferecem revisão. Pode ser bacana, às vezes tem alguma coisa travada ali, que você dá aquele estalinho, que pode ajudar bastante assim na hora. E você, Luiz, o que você vai fazer? Um conselho que eu recebi dos meus professores é que agora não adianta muito a gente se matar em cima de conteúdo que você que acha que não deu tempo de ver, que não tá indo bem. É uma questão mais de confiar no que você aprendeu até agora e deixar pra se matar quando chegar mais perto, porque senão você se esgota agora e não vai ter energia pra fazer a prova. Então foco, continuar com o foco aqui. Pessoal, temos uma pergunta aqui. William Barberino, boa tarde, William, seja bem-vindo ao Somos Tão Jovens. Ele disse assim: sou professor e vejo que o Enem tem uma perspectiva analítica um pouco diferente de outros vestibulares. Vocês acreditam que as habilidades para as provas do Enem são mesmo diferentes das outras provas de vestibular? E aí, Augusto? Bom, eu acredito que existe um pouquinho de diferença, né, na própria elaboração da questão. Ele vai avaliar a questão de interpretação de texto. Eu vejo diferença quando eu escolho uma questão do Enem e quando eu escolho uma questão da Unesp, por exemplo. É um pouquinho diferente. A Unesp ela é um pouco mais direta, ela é um pouco mais... Ela quer saber o seu conhecimento especificamente, né? Então, para alguns vestibulares varia um pouquinho. Cada vestibular tem sua característica. Tanto que quando eu vou montar uma lista de exercício, eu procuro colocar o máximo que eu coloco de possível de vestibulares diferentes. Para o aluno ter contato realmente com diferentes perspectivas de se abordar um conteúdo. Né? Então, acredito que sim. Existe uma diferença não tão grande, né? Mas... Acho que a diferença que eu vejo é que o Enem tem uma abordagem muito prática. Ele não quer se você sabe a fórmula. Ele quer saber se você sabe aplicar a fórmula, se você sabe reconhecer isso no seu dia a dia. E essa é a diferença que você pega, por exemplo, numa prova da Unesp, na FUVEST. Se você não sabe a fórmula, você não faz o exercício. No Enem, você precisa saber a fórmula e saber aplicar isso. Então, legal. Galera, muito obrigado pelo papo. O programa não acabou. Agora é hora de o que, Milena? Do Giro Jovem, né, Marcão? Roda a vinheta. É isso aí. Para quem não sabe, que está assistindo o programa hoje, ou para os nossos convidados, o Giro Jovem é um quadro do Somos Tão Jovens, onde eu e a Milena trazemos para o programa 3 notícias que estão no momento na mídia e retratam o universo relacionado aos jovens, tá? Então a gente vai reproduzir algumas dessas notícias. O público pode mandar sua pergunta, seu comentário, e vocês também vão dissertar sobre elas aqui, né? Aqui tem uma oportunidade para estar se aquecendo, né? Para dissertação. No Enem, né, dona Luísa? Muito bem, eu vou começar. A primeira notícia que eu começo, ela é uma notícia aqui do Diário da Região. Ela é uma notícia que saiu hoje na página 3 de Cidades, ou pode ser vista também no nosso site, diariodaregião.com.br. É uma notícia feita por uma repórter chamada Milena Grigoletti. Não sei quem é, não, né? Mas ela está do meu lado. Ainda eu falei, Milena, lê essa. Ela, não, lê você. Eu falei, meu Deus, que responsabilidade. Com a dona da matéria. A matéria chama-se Escola chama juiz para pôr gangue estudantil na linha. Tem a ver com educação, não tem a ver com o Enem, mas tá dentro, né? Esse cara da foto aí que você está vendo é o Dr. Evandro Pelarim, uma figura conhecida aqui em Rio Preto, que disse assim: a gente precisa cortar essas lideranças negativas, mostrar que a lei prevalece dentro da escola
e que o professor é a autoridade dentro da sala. Por que ele disse isso? Teve um episódio na escola estadual Alzira Vale Rolenberg, que fica no bairro Dom Lafayette, aqui na zona norte de Rio Preto, onde a escola encaminhou 10 alunos indisciplinados, cansados de tentar resolver na direção, à vara da infância e da juventude, que é de responsabilidade do magistrado. Esses adolescentes, eles têm vários históricos de desacato, ameaças, danos ao patrimônio e até mesmo assédio sexual, né? E o Evandro tomou a conta deles e teve algum passo mais, Milena? Então, ele está encaminhando, né, para o Ministério Público o caso de alguns desses adolescentes que podem ser punidos. Eles podem ter que ficar em liberdade assistida, podem ter que cumprir serviços comunitários ou mesmo ir para internação, por conta desses delitos. Principalmente as ameaças contra os professores, isso o caso mais recorrente. E os atos libidinosos que eles passaram a mão em algumas alunas, enfim. E eles podem ser punidos e alguns pais podem ser responsabilizados por negligência, porque eles foram chamados e não tomaram as providências cabíveis. Não tomaram conta, não conversaram com os filhos, enfim. A gente queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham que está levando esses jovens a terem esses comportamentos inadequados e por que às vezes os pais não tomam a frente como deveriam? Esses pais ainda podem não ser penalizados. Pode ser que o Ministério Público conclua que não houve nenhum tipo de delito, mas, enfim, a gente sabe o que acontece, né? Que às vezes o pai, principalmente o senhor que é professor, né? Que às vezes o pai não toma muito à frente. Complicado. É um problema complexo, né? E, bom, é um reflexo da sociedade, né? Então a gente tem violência crescente e tal. Então, de uma certa forma, refletir no comportamento do aluno que está inserido no meio, né? Principalmente de regiões mais carentes de educação e políticas públicas, né? Ele vai refletir a realidade que ele vive dentro da escola, né? Então o trabalho em si a situação em si deve ser analisada tanto do contexto escolar onde ele está inserido, quanto do contexto social também ele nasceu, se desenvolveu e retorna todo dia depois da escola, né? E você, Luísa, o que você acha? Porque é a sua geração, vamos dizer assim, né? O pessoal jovem de 12, 13, até 17 anos, o que você acha disso? Eu acho que realmente o que ele falou é um reflexo do meio social, mas não só disso. Eu vejo isso também na minha escola, não, claro, dessa forma, mas às vezes alunos que desrespeitam o professor, dão uma resposta mais grossa, assim, e que eu acho que é um problema da nossa geração, essa questão de se relacionar com uma autoridade na sala e respeito a essa autoridade, sabe? Antes da Milene ir para a segunda notícia, eu queria só comentar uma coisa que eu achei interessante nessa matéria de hoje, que é a nota da Secretaria de Educação, né, do governo estadual. Não é nenhuma campanha contra, tá? Aliás, eles assistem, eles costumam mandar nota depois. Se eles estiverem assistindo, eu quero que eles entendam essa reflexão nossa. Não é nenhuma posição contra, mas é que eu achei interessante observar essa resposta. Você, como professor e estudante universitário de uma universidade estadual, você vai entender o que eu estou querendo dizer também. Vejam só, a Secretaria da Educação do Estado diz que a unidade, a Alzira Vale Rolenberg, está entre as escolas de Rio Preto que contam com a presença de professor mediador, que realiza ações de conscientização dos alunos e promove debates e integração entre eles e os professores. Então vamos lá. Na teoria existe uma função que é professor mediador, que está ali para resolver os conflitos entre alunos e professores, direção e essas indisciplinas que são trazidas do meio social. Mas, gente, já está óbvio que isso não está resolvendo. Está óbvio que professor mediador, né, é uma piada. Aí a pasta alegou que tem programas para prevenir e instituir a cultura de paz em todas as unidades de ensino e que a escola conta com a rede de proteção. Gente, qualquer escola estadual que você for, numa zona periférica, você vai ver qualquer um desses programas e qualquer uma dessas culturas de paz que o Estado diz que está trabalhando e divulga aí abertamente no marketing, ela não tem efetivo. Estou falando loucura? Não. Eu não estou falando loucura, eu não estou me posicionando contra o Estado. Eu estou analisando uma verdade. Porque o Estado pode acertar em outras coisas, mas nisso, infelizmente, não é uma resposta
que cumpre, porque eles estavam destruindo as escolas. É uma questão de olhar muito para a consequência do problema e não para o real problema. Porque às vezes a violência, ela é, às vezes ela é fruto de uma indignação com a situação que eles vivem. Porque eles veem que, por exemplo, a escola pública é desvalorizada. Então, eles não sentem essa motivação para estudar e para estar lá e que dali eles vão ter um futuro melhor a partir disso. Não, e aí o Estado vem com uma postura de vamos apaziguar e não dar melhores condições para que isso não se repita. Somos tão jovens, por isso que eu gosto de gente jovem. É isso aí. É isso aí. Milena, a segunda notícia é contigo. A segunda notícia é bem mais divertida, bem mais amena, não tão problemática. Não problemática, de maneira alguma, né? E não vai pra justiça, porque não o vai dia pra que for eu vou justiça. embora desse país. Pode procurar outros recursos, os decalques, que são cada vez mais caprichadas e cheias de tecnologias. Aí são coloridas, modernas, inspiração em grafites, desenhos e com desenhos florais e botânicos. E aí a novidade é a tatuagem com cheiro, que são desenhadas para um artista e exalam cheiro de pétalas de flores e lang-lang e madeira. Então, vocês têm tatuagem, gente? Não. Não, tem vontade de fazer? Eu tenho. Tá com cheiro ou sem cheiro? Sem cheiro, eu só tenho autorização da mãe. Ó, 2 metros, eu nunca. Mas o que vocês acham aí dessa ideia de tatuagem com cheiro? Por que alguém usaria essa tatuagem? Através de uma tatuagem na axila, né? Olha só, fazer uma no sovaco. Que foi o que a pra gente evitar tratou CC. outro dia, né? Uma tatuagem nas axilas. Lembra que a gente deu essa notícia? A gente que deu, nosso só que sem cheiro. Sem cheiro. Foi nosso primeiro giro jovem. Primeiro giro jovem. E você, o que você acha? Faria com cheiro ou não? Eu acho legal. É uma forma, a gente vê muito isso agora, que tem muito decalque à venda, assim. Então você compra, coloca e vai em uma festa com isso. Vira um adereço, sabe? Então a questão do cheiro... Decalque, eu nem sabia que era isso. Eu também não. Pra mim era uma música da Valesca. Recalque. É recalque. E você acha que é uma forma da pessoa colocar lá e falar, vamos ver se eu gosto antes de fazer a definitiva? Eu acho que isso reflete muito a nossa geração, né? Que é uma coisa rápida e instantânea que passa, então... Vai que se arrepende. Vai que se arrepende. Pessoal, nós temos aí então nossa última notícia do Giro Jovem antes de encerrar o programa, que já estourou o limite, né, Marcão? A gente sempre estoura o limite. Jovem não tem limite. Jovem não Prova tem limite. disso é o programa. Que é essa daqui, ó. É uma notícia do Portal Brasil que saiu hoje de manhã, que o número de ID jovens emitidas bate recorde em agosto. O que são esses ID jovens? Eu nem conhecia, eu achei o máximo. ID Jovem é um programa do governo federal que permite que jovens de baixa renda, de até 29 anos, tenham direito a meia entrada em eventos culturais e gratuidade ou desconto no sistema de transporte coletivo interestadual. O cadastro pode ser feito aí online pelo site da Caixa, na aba Programas Sociais, ou por meio do aplicativo da Caixa para smartphones. Então, galera, fica aí uma super dica para você que... eu não sei o quesito de salário, mas deve ser o mesmo para receber Bolsa Família, entre outros benefícios do governo. E você pode ter direito a meia entrada aos eventos, às vezes você não estuda e não tem, pode ter. E também para transporte. Minha mãe mora lá em Macaubal, vou pegar o Itamaraty, paga metade sem carteira de estudante. E a notícia é que esse ele bateu o recorde de jovens que emitiram. 47.175 documentos foram emitidos. É uma caravana que já percorre as regiões brasileiras e divulgando também, assim como ações que acontecem com a Secretaria de Educação e assistência por todo o Brasil. Vocês conheciam esse programa? Não, conheci. Eu conheci porque teve a divulgação no Facebook, né? O Senado, tem a página do Senado Federal que eles fizeram uma vez de divulgação. E outros meios de comunicação também. Então, só que eu não cheguei a ler a fundo sobre. O que você acha desse programa, Luísa? Muito bom. Eu sabia já que existia a carteira de estudante e para todo mundo que está nas universidades você sempre paga meia tarifa de ônibus, tanto interestadual, mas esse eu não sabia. Então, o que você acha? Por exemplo, a pessoa é estudante, aí ela terminou o estudante. Aí ela consegue manter, né, a metade pela renda até os 29 anos. O que você acha desse programa, Augusto? Bacana, eu acho que é uma forma de incentivo ao jovem, né? Principalmente na casa de programas culturais, né? Às vezes
pode ser um pouco mais caro e o jovem tem um pouco mais de acesso. Né? E ela bateu recorde, né? Por que será, né? Tantos jovens aí que, infelizmente, a gente tem que dar essa casa notícia. com aquele nossa matéria que a gente também mostrou outro dia no Giro Jovem, que o pessoal mais novinho aí tá com dificuldade de arrumar emprego. Porque tem pouca experiência, a empresa tem que treinar, e aí os empregadores costumam preferir quem já está mais tempo no mercado, já sabe o que fazer, menos investimento. Enfim. É isso, gente. Queria agradecer a participação aqui de Augusto Dumbra, professor dos cursinhos Metamorfose e Vitoriano, e também da Luísa Queiroz Abreu. Estudante que vai passar no vestibular. E vai ser? Médica. Médica, qual especialidade você quer já? Ainda não sei. Ainda não sabe. A pessoa já está cobrando aqui, né? Não, então tá bom. Espero que você me atenda um dia sem ser nada grave. Tá? Eu também. Olha só, já arrumou 2 pacientes. 3. Pessoal, muito obrigado pela participação, pela audiência, e semana que vem a gente está de volta com mais uma novidade aí. Ainda não fechamos o programa da semana que vem, então não contamos. Mas fique de olho no Facebook. Que com certeza vai ter. No Instagram, nas stories, que qualquer hora aparece aí. E pegando a deixa do professor Augusto, que ele falou que é para estar de olho nas notícias, entra no nosso site, né, Arthur Diário da Região, tem tudo local, nacional, internacional, para você pro Enem afiado. Tá, Marcão, tem divulgação hoje? Oi? Classe Tudo? E aí, até a semana que vem, fica aí a divulgação do nosso Classe Tudo, uma novidade. Peraí, meu diretor tá falando no ponto, é Classe Tudo? Não, você não pode sair no ponto, tem que parecer que só eu escuto. Um abraço, galera, pessoal. até mais. O que você imaginar vender, aqui você vende. Classe Tudo Diário da Região. O maior jornal da região, agora com classificados online para você vender tudo. São serviços, automóveis, imóveis e muito mais. O seu anúncio do Classe Tudo vai para o Diário Impresso e sua chance de vender também. Acesse agora classetudodiariodaregião.com.br ou ligue e anuncie.